E aí, amor? Olá, boa noite, Hello, amor. Boa noite. tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Brasil. Boa tarde, Itália. Isso aí, obrigado, Cato, pela presença, Obrigado a uma honra você. pela mais uma vez conosco aqui. Cato, há quase 2 anos você esteve aqui, já estava lançando o Belezas, fizemos aqui nossa primeira conversa, e o Beleza virou uma coisa imensa, você fez uma turnê no Japão. Eu queria que você Sim. falasse um pouco, então, desse processo. Você esperava que o Beleza fosse virar essa coisa grande, aclamada pela crítica, público? Nem pensar, eu achava assim. Eu acho que depois que a gente saiu da pandemia, eu tinha visto, assim, o meu trabalho de uma forma muito concreta, assim. A gente estava no chão de novo, no frontzão do underground, pegando na mão das pessoas, fazendo show muito no olho a olho. Eu estava num momento de vida antes do Belezas que eu estava assim querendo cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha vida e fazer o meu trabalho em paz. E aí, Uhum. nisso, apareceu esse convite para fazer o show, né? Em homenagem a Gal, que eu vi como uma oportunidade incrível de botar a minha banda, que já não tocava comigo há muito tempo, no palco de novo, né? Porque a gente estava Uhum. num momento assim que não tinha, estava num desmonte tão cruel que aquilo para mim foi um pretexto, além de, logicamente, cantar o repertório da Gal, que é um tesão, né? Uma coisa maravilhosa. Mas a gente fez com muita despretensão, e ao mesmo, exatamente pela despretensão que foi feito o Belezas, a gente teve uma camada de verdade, assim, de compromisso com a nossa diversão, com a nossa pesquisa, de compromisso com a nossa verdade ali, que quando a gente estreou o show, eu e o Fábio Pinchovski, que é o produtor do disco também, sentimos que tinha alguma coisa ali. E como eu vinha muito de um processo de fazer as lives e estar tá meio desencanada, eu pensei, gente, vamos registrar isso, porque assim, é no mínimo um registro de algo muito legal que a gente está fazendo. Como era um trabalho ao vivo, era literalmente só entrar no estúdio e gravar. A gente gravou em 1, 2 dias, assim, foi Uhum. ridiculamente rápido, porque já existia aquilo lá tudo construído. Então, o Belezas foi uma fotografia de uma coisa que aconteceu no palco, assim. E quando a gente lançou, eu imaginei que ia ficar uma coisa restrita ao meu público e uma coisa mais nichada mesmo, assim. E quando isso começou a estourar para fora daquilo, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, mas não, sabe, eu não consegui entender muito o furor, porque para mim aquilo era uma coisa tão, sei lá, era uma coisa até mais low profile, assim. Sim. Então foi Uhum. uma grande loucura e uma benção, na verdade. Eu acho que o Belezas foi uma chance que a vida me deu de poder retomar minha carreira de uma forma mais estruturada, que fazia muitos anos que eu tinha, já achava que isso não ia mais acontecer. Estava Sim. acostumando já com essa ideia de tipo, de que era terra de isolada total, acho que todo mundo sabe por quê, né? Mas o Uhum. Belezas foi uma boia de salva-vidas que a Gal me jogou lá de cima mesmo, eu acho. Uhum. E como que foi a turnê no Japão, Cato? Como foi a experiência, o público de lá? Foi Cantando incrível. Gal no Japão, imaginando como que foi Sim. essa experiência. Mas o Japão é um lugar que conhece profundamente a nossa cultura. O Japão é um Olha lugar que tu só. encontra tudo que é tipo nas lojas de disco grandes, assim, tu encontra tudo que é acervo de música brasileira. Eles têm um apreço imenso pela nossa cultura. E Uhum. também o Japão, assim, eu morando em São Paulo, me pareceu, assim, pela minha perspectiva, um lugar extremamente familiar, porque a gente tem uma influência muito direta da cultura japonesa em São Paulo. Então, claro que a Sim. gente tinha uma questão da língua, mas para mim, Uhum. pessoalmente, a língua era um de menos, assim, porque isso a gente contorna com a tecnologia, com os aplicativos, Sim. enfim. Mas o trato das pessoas era muito carinhoso, a educação das pessoas é absolutamente incrível. É um povo muito legal, muito carinhoso, muito respeitoso e que participa profundamente do show. Assim, a gente, quando eu cantava coisas mais. Coisas um pouco mais silenciosas, eles ficavam observando, mas quando a gente tacava o rock, a galera lá ficava louca no rock, entendeu? Era bateção de cabeça, era rodinha punk e tudo, amor. Que incrível. Bom, Cato, logo após que você encerrou a turnê do Belezas, acho que assim, 15 dias depois, você fez o primeiro anúncio do Caminhos Selvagens. Tem a capa aí, Gui, pra gente botar aqui a capa.
Caminhos? Essa capa maravilhosa, que não sei se você lembra dessa capa, né, do Caminhos Selvagens. E aí eu fiquei pensando, cara, que se faça um pouco, além do processo de produção desse disco novo, ele veio muito em seguida ao Belezas, né? Ele foi construído na estrada. Eu queria que se faça um pouquinho do processo de criação e produção do Caminhos Selvagens. Na verdade, o Caminhos Selvagens, eu comecei a trabalhar nele em 2018. Esse disco eu fiquei 2018, 2019, 2020, 2021 compondo e captando ele no meu celular no GarageBand. Então, eu, sei lá, compunha uma música, pegava o violão, levava para o GarageBand, fazia estrutura de letra e de melodia de violão. Aí começava a estruturar, arquitetar mesmo as linhas principais dos arranjos, né? Então, tipo, o Piano de Solidão Uma Festa nasceu na demo, assim, quase tudo que é estrutural das músicas, assim, nasceu das demos que eu estava fazendo solitariamente dentro do meu quarto. A ideia, no início, obviamente, era começar a compor essas músicas de 2018, 2019, que eu estava ainda na turnê do Nascimento de Vênus, e lançar isso em 2020 ou 2021 era o meu plano, assim, era o meu próximo disco depois do Cato de 2019. E aí surgiu a pandemia e eu peguei e falei, gente, eu não vou lançar disco no meio de uma pandemia. Então, aquele projeto acabou sendo absorvido, não vou dizer nem adiado, porque eu também achei legal poder viver esses processos, porque eu queria que o Caminhos Selvagens fosse um projeto como ele é hoje, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu estava começando o meu processo de transição. Eu tinha 1 milhão de coisas mais importantes da minha vida para resolver naquele momento, em termos de vida pessoal e de existência e de questões com o mundo e com tudo que a gente viveu. Mas esse trabalho estava lá, entendeu? Eu estava sempre pensando nele, eu estava sempre criando alguma coisa nele. Aí aí eu comecei a fazer as lives na pandemia, aí veio o Love Cato Live, eu comecei a trabalhar com vídeo, e na verdade eu sinto que esse processo todo foi de muito aprendizado, profissionalização, né? Eu aprendi a produzir, eu aprendi a mixar, eu aprendi a gravar, eu aprendi a mexer com vídeo, eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a me expressar cada vez mais seguramente dentro da minha identidade de gênero e das minhas possibilidades estéticas também, né? Porque eu acho que eu só consegui mesmo, de fato, materializar as minhas ideias primordiais do Caminhos Selvagens à medida que eu tive segurança e corpo para poder assumir isso e olhar diante do público nos olhos, né? Porque não é assim. Eu acho que existe todo um processo que ele é mais profundo do que a minha necessidade exatamente de ter um produto no mercado, por exemplo. Isso para mim é indiferente em alguns projetos. E aí eu estava lá, quando chegou 2022, eu me senti mais segura para pegar esse trabalho e levar para o Fábio Pinchowski e para o Jojo e falar, olha, amigos, eu fiz isso aqui e eu quero começar a realmente botar isso no acabamento final para a gente fazer um disco. E a gente começou a trabalhar em 2022 o ano inteiro nele, e com calma, porque eu também gosto de fazer as coisas assim no meu tempo, com calma, com os meus amigos que eu amo pra caramba e tipo, que eu sei que são completamente compatíveis com o que eu faço musicalmente, né? Tem intimidade comigo para fazer isso. E que me dão tempo e espaço para que a gente faça isso com calma. Eu sempre falo isso, gente, a gente não tem prazo. O prazo é quando o disco estiver maduro e a gente sentir que ele está pronto. E nisso aconteceu o Belezas, porque a ideia era gravar o Caminho Selvagem de 2022 e lançar em 2023. Só que em 2023 começou o Belezas. E aí, quando deu esse estouro do Belezas, eu falei, gente, segura o disco, vamos fazer toda a parte dele com calma, vamos continuar trabalhando nele na surdina, né, por trás, nos bastidores, e vamos dar atenção para o Belezas, que virou um fenômeno, e a gente tem que dar atenção para isso agora. Tipo, não adianta a gente querer atropelar. Mas o Caminhos Selvagens foi sendo trabalhado e gerado e gestado e produzido durante a turnê do Belezas também. Mas, assim, já era um trabalho que já tinha uma maturidade por todo o tempo, né, que eu estava trabalhando com ele. Então, o que aconteceu foi que o Belezas, eu sabia que ele era um trabalho que ele tinha um prazo de validade. Eu não podia fazer ele muito além de um certo período, porque eu acho que um trabalho de tributo é muito legal. Mas eu tinha o meu disco para lançar. Sim. Meu disco era realmente meu projeto primordial, assim, apesar de eu, com todo respeito, ter colocado Belezas no lugar que ele devia ter ser colocado para
público. Mas ele ficou ali o tempo todo sendo produzido. Então, foi muito bom também, eu acho, que tipo, Caminhos Selvagens foi um trabalho que ele é tão pessoal, ele é tão íntimo, ele é um trabalho tão vivo e tão visceral também, de certa forma. Isso. Que ele me deu... Quando as pessoas até me perguntavam, o que tu vai fazer depois de Belezas? Eu falei, gente, eu já sei, já tenho. Já existe antes pronto, mesmo. Isso. Então, acho que eles são discos meio irmãos, assim, sabe? Um é irmão do outro. O Caminhos Selvagens é a lua e o Belezas é o sol. Eu acho que um é obscuro, o outro é solar, mas eu acho que, de certa forma, eles são poeticamente dois trabalhos muito complementares, porque foram feitos no mesmo momento e têm a mesma energia, de certa forma. Uhum. Você tocou num ponto que eu ia perguntar mais para frente, mas como você falou agora, é isso que eu tive, né, escutando o Caminhos. Aí você fala, né, que ele é quase um diário, ele tem uma coisa de memórias também, né? Você traz muito Porto Alegre, relacionamentos do passado, você manda beijo, adeus, né? Você fala um pouco, memórias, é sobre isso o seu disco? Esse disco, eu acho que ele é uma retratação, talvez, né? Porque eu acho que o que existe de mais bonito assim na composição é a gente poder contar essa história. E eu tive uma adolescência, uma juventude, um começo de vida adulta muito atribulado também. Eu acho que, tipo, não poder habitar o meu corpo, não poder me expressar de fato na minha verdade por ter sido sufocada pela cisgeneridade desde o nascimento. Sim. Então eu sinto que esse trabalho, ele é como se fosse o meu primeiro disco, assim, porque é aquele disco meio seminal, ele conta uma minha história muito nua e crua. Então, assim, ele tem uma relação muito profunda com as primeiras músicas que eu escrevi quando eu era adolescente no meu quarto. Eu senti que ele é um retorno a esse lugar, assim. Aliás, várias músicas que começaram, e eu falar, puta, lembra aquela música que eu fiz naquela banda que eu tinha? Eu pegava aquele riff e falei, vou retrabalhar ela. Vamos reescrever essa letra, vamos trabalhar, vamos fazer. Comecei a recuperar muitas coisas legais. Pegava uma frase de uma música que eu tinha feito, tinha pego uma coisa nova. E eu tenho uma admiração muito grande. Quando eu era adolescente, eu comecei a compor porque eu amava muito a Alanis, por exemplo. A Alanis, a Courtney Love, a Fiona Apple, que eram artistas que tinham um texto muito viscerais e que contavam essa história na cara, assim, tipo, a Alanis no Jagged Little Pill, ela contou com detalhes todas as humilhações que ela passou enquanto mulher. Então, assim, de certa forma, a minha travestilidade também é cercada também disso, assim, de tipo, de entender os meus sentimentos naquela época e como eles se materializam hoje, mas de fato todas as músicas são absolutamente autobiográficas, tudo aquilo aconteceu, tem nome, endereço, CPF, RG, comprovante de residência. É real. E eu acho que isso é muito bom, porque também isso me liberta. Sim. Agora, essa história, o meu passado, não é mais meu, é do mundo, entendeu? Tipo, agora eu posso viver a minha vida daqui para frente, é outra coisa. Tô loura. Acabou o passado. Sim. É um renascimento mesmo. Uhum. Tem uma outra questão também, que eu acho que eu gosto muito desse disco, Cato, que é esse clima melancólico dele, esses riffs, muito anos 90, uma coisa meio Britpop, grunge, né? Tem ali, você caminha, né, para esses dois estilos do rock mais underground, né? E nós vivemos uma era, digamos assim, que é quase uma tirania da felicidade, né? E a música tem sido, né? E a música tem sido muito afetada por isso. A gente vai ver as playlists top 10, é um horror. É só felicidade, vamos ser felizes. E você, no seu caso, não que você não busque felicidade, mas você traz uma outra camada, né? E mesmo assim, novamente, o seu disco foi muito bem recebido pelo público e pela crítica, né? E é um disco melancólico. Você esperava isso? Como está sendo esses primeiros momentos com o seu disco novo? Eu estou muito feliz. Mas eu não é que eu não imaginava, nem que eu imaginava, eu não sabia muito o que ia ser, mas eu também sabia que eu tinha que entregar isso. Né? Era o que eu tenho para dar, é isso. Eu não tenho como pensar como isso vai ser recebido. Pode ser qualquer coisa. Mas eu acredito muito na sinceridade. Eu acho que a sinceridade ela abre muitas portas. A sinceridade ela é muito
a sinceridade ela é muito visceral, sabe? Tem uma frase que guia a minha filosofia de vida, assim, que é a obra fala por si só. E, na verdade, é o seguinte, eu acho que existe uma interpretação muito leviana do público brasileiro. As pessoas acham, o público brasileiro é isso. Não, meus amores. É engraçado, tipo, tem muita gente no Brasil que gosta de Smiths, muita gente que gosta de Depeche Mode, tem muita gente que gosta... Pô, os meus discos da Marina Lima favoritos são os discos dos anos 90, que ela tá tristíssima. Tipo, o repertório A gente tem músicas românticas no Brasil, belíssimas, que são cultuadas. O repertório do Roberto Carlos também. Eu acho que tem uma coisa também desse disco que eu quis, de fato, ser romântica, muito romântica. Muito, 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 muito romântica. Só que o meu romantismo é um romantismo de quem transa num banheiro de festa, entendeu? Tipo, esse é o meu romantismo. Eu acho que esse disco, ele traz um pouco isso, não é? Ele tem esse romantismo que é um romantismo de todo mundo é assim, sabe? Sim. E eu também tive uma vivência, isso já estava acontecendo, na verdade, isso não foi, mas eu tive cada vez mais confiança de entregar tudo isso da minha melancolia no Caminhos Selvagens, porque durante as Love Cato Live eu percebia que justamente o que as pessoas mais gostavam era da Cato melancólica. Tipo, então eu não tava assim, eu não acho que isso, nunca pensei que isso fosse uma coisa que ia afastar o público, pelo contrário, porque eu acho que o público gosta de Ângela Rorô. O público gosta das baladas do Cazuza. O público gosta das baladas do Paralamas. O público gosta de Kid Abelha. Então, assim, isso, de certa forma, sempre teve na nossa música e de um tempo para cá, porque rolou tipo um surto do que é mercadológico, que as pessoas pararam de se vulnerabilizar. Porque eu lembro quando eu escutava Eu queria ver o escuro do mundo, onde está tudo que você quer. Aquilo me cortava a alma nos anos 90. Eu acho que esse disco tem um pouco dessa, tem bastante coisa dos anos 90, justamente que nos anos 90 a melancolia era pop. A gente ouvia o Wonderwall no rádio. Eu ligava o rádio de manhã e era Frozen da Madonna que tocava. O Off Computer do Radiohead. Então assim, não é por aí, entendeu? Eu acho que a gente tem espaço para tudo. E eu acho que as pessoas estão cansadas também disso. Porque eu tô cansado, eu não falo pelas pessoas, tá? Eu acho que as pessoas gostam do que eu gosto, eu não tenho nada a ver. Eu faço a minha música pensando no que eu gosto de ouvir como público. Assim, e eu realmente gosto de chorar no táxi, entendeu? Esse é um disco de chorar no táxi. Tipo, é para isso que a gente faz música também. E vai ter momentos que eu vou fazer a música para dançar também. Faz parte do ciclo de cada momento. Esse lance do que você fala, se nós pegarmos, por exemplo, música de rádio brasileira dos anos 50, 60, é tudo melancolia, gente. Gente, a Maísa é pop, gente. A Maísa, ela era uma cantora muito popular. O que vende da Maria Bethânia são as músicas românticas. É claro que todo mundo gosta dela cantando Sonho Meu, mas Bethânia, o que todo mundo bota para ouvir, ela cantando Olhos nos Olhos. É isso que corta o público, entendeu? E eu acho que isso precisa sempre estar aí. Se nós pegarmos, por exemplo, a segunda fase da Elis Regina também, que é de cortar pulso, e era a entrega. E ela chorava no palco. Lembra que ela chorava, quando ela cantava atrás da porta, ela chorava sempre no palco. E isso é uma coisa que as pessoas amam e é fascinante, assim. E eu acho que, assim, eu sempre fui filha desse drama todo, das cantoras. Sim. Eu acho que eu sou uma cantora, uma artista vocacionada esteticamente e pela minha vivência e pelos espaços que eu frequentei e ocupei, a minha cena é muito ligada ao underground e ao rock. Eu acho que isso é o que me alimenta enquanto artista. Mas a minha escola de cantora sempre foram as divas, tipo, divas trágicas e malucas. E é real mesmo. Tipo, o problema é que quando a gente não é brincar de ser maluca, o negócio é ser maluca mesmo, entendeu? Porque a gente sofre mesmo. Essas histórias, tem uma amiga minha que ouviu o disco que é maravilhosa, que eu amo muito, que é a Georgia. E ela se emocionou muito ouvindo o disco, que ela falou assim, amiga, você escreveu a história de amor da vida de uma travesti. A nossa vida é assim. Outra amiga travesti minha maravilhosa, a Chelsea, também gostou muito do disco e falou, amiga, essas músicas, isso é a nossa vida, isso é normal, é assim que a gente sente, a gente é intensa assim. E aí eu também percebi, eu não sou a única que é maluca e intensa assim.
Não, não, você sabe que esse é um ponto muito importante. E agora que você estava falando dos comentários das suas amigas, por exemplo, para mim, a que bateu mais forte, que bate ainda, é Solidão é uma festa. Quem Eu nunca foi pegaria a numa minha. festa e dançou Não, sozinha? eu fiquei pensando, né? Eu ia para muita festa, mas eu era bicha anos 90, né? Que não se falava sobre isso, é tudo muito homofóbico ainda, pior do Sim. que hoje, né? E o banheiro, aí é tudo escondido e aquela coisa. É isso, Mamô se E, apaixonou, amor, naquela época. exato, Mas é verdade. Eu acho é que assim, isso. teve uma. Até as pessoas às vezes falam disso. Eu acho que esse é um disco que ele é absolutamente romântico, porque ele é absolutamente nihilista também. O amor é o que é. Uhum. A gente se apaixona não é quando a gente tá ali no meio de um campo de flores e idealiza. O amor Exatamente. ele é contundente, o amor ele é sujo, o amor ele é absolutamente cortante também. É assim que É porque o funciona. amor, ele vira a gente de ponta cabeça. O amor, A né? gente fica louca. A gente fica louca, a gente fica louca. E a mistura Tem do uma frase. amor com o tesão e a paixão junto, Isso. aí a gente perde tudo. Perde tudo, é isso. Tem uma frase que acho que é na música, que é a penúltima, Mil e Uma Noites, que você sintetiza, a gente quer gozar, amar e ser feliz. Né? Porque tem isso também. Isso é uma coisa que eu acho que você trabalha bem no disco, Cato, que é. Você disse que ele está, às vezes, no buraco, mas ele está feliz e está no amor também, né? Você trabalha com esses paradoxos, né? O amor para você é isso? Ele é um grande paradoxo? Como você pensa sobre o amor, Cato? Eu acho que a minha visão do amor mudou, assim, e muda a cada experiência que eu tenho. A gente está sempre mexendo nessa ideia, né? Eu acho que o que a gente quer, o que a gente precisa, os nossos sonhos e idealizações, eles vão se adaptando à nossa vivência, sabe? Eu acho que o que eu vejo do amor hoje é absolutamente diferente do amor que eu vivi, experienciei com 17, depois com 20 e poucos, depois com 31, depois agora com 37. Eu sou uma pessoa jovem, madura, para saber o que eu gosto e quem eu sou diante de tudo isso, né? Então, acho que, sei lá, eu acho que esse disco me ajudou também a entender que o amor, ele não é um sentimento, o amor, ele é uma entrega. Tipo assim, o amor, para mim, hoje é um negócio que ele tem que ser real, entende? Tipo, o que não é real não me Sim, interessa, porque eu sozinha sou ótima. Eu adoro a solidão. Solidão é uma festa para mim. Eu eu também solteira sou sou assim. ótima. Eu não gasto minha liberdade por qualquer pessoa, não. É Quem isso. entrar na minha vida tem que entender que eu sou absolutamente livre e eu não vou abrir mão disso. Eu acho que o amor hoje, para mim, ele tem que vir junto da minha liberdade e da liberdade do outro. Senão, também, assim, não vale a Uhum, pena. uhum. Cato, você encerrou o Belezas, mas vai ter um show especial em Brasília, do Belezas, né? Que vai ter na exibição a céu aberto, que é o maior cinema aberto que tem em Brasília, né? Do Homem com H, que é essa Sim. biografia maravilhosa do Ney Matogrosso. Quem não assistiu, assista. Fala um pouco como que vai ter essa experiência, esse show, o que vai acontecer? Pessoal de Brasília que está aqui no chat, programe-se. O Belezas, a turnê acabou, né? A turnê não Isso. vai, não estou mais na estrada com ele. Mas, assim, sendo muito sincera, eu acho que durante a minha carreira inteira eu vou eventualmente fazer o Belezas, porque ele é um trabalho de homenagem a Gal Costa. Então, assim, e uma homenagem ao próprio disco, né? Assim, é claro que agora a minha prioridade é o Caminhos Selvagens. Eu vou botar o Caminhos Selvagens na Assim, estrada, a gente vai deixar o Caminhos Selvagens brilhar. Mas, assim, num evento como esse, né, no Open Air, em Brasília, que é a maior tela de cinema do mundo, exibindo Homem com H, né? Tipo, foi um convite tão especial, tão importante, porque esse filme é uma coisa. Assim, eu juro que eu me emociono de falar desse filme, porque ele não é eu só a também. biografia do Ney. Eu acho que é um filme que ele é um filme fundamental da cultura LGBT do país inteiro. Talvez um dos melhores Exato. filmes LGBT já feitos, né? Uhum. Porque ele não Sim. fala só do Ney, ele fala de todas nós e de todos nós. Né? Então, assim, subir no palco para fazer, eu vou fazer belezas, eu vou cantar belezas, vai ter Caminhos Selvagens, algumas músicas também no show. E vai ter Uhum. uma homenagem ao Ney também no show. Então ele é uma coisa de Que um beleza. incrível. Eu estava falando agora para o Gustavo, que é como se fosse a era do Belezas passando o bastão para a era do Caminho Selvagem, Eu abençoada sei. pelo Ney, entendeu? Tipo,
Porque assim, Porra, não tem como eu negar um convite de fazer uma homenagem ao Ney Matogrosso através também do repertório da Gal, sendo que muitas dessas músicas que a Gal gravou são músicas que o Ney também já gravou. sim. Né? Eu acho que o Belezas ele é um disco homenagem a Gal, mas ele também é um projeto de homenagem à música brasileira. Sabe? Durante. Eu sempre, inclusive na turnê do Caminhos Selvagens, lógico que vão ter algumas músicas do Belezas. Eu acho que a minha carreira inteira eu vou cantar o Belezas no meu repertório, porque esse disco é meu. Entendeu? Mas assim, não é que a turnê não está voltando, é um evento especial. Eu acho que em eventos especiais como esse, cabe você fazer um Belezas, entendeu? Eu acho que isso Que não. dia que é, Eu não Cato? eu vejo minha carreira meio que nem uma companhia de teatro. Às vezes a companhia do teatro ela volta com uma apresentação especial de uma peça que já saiu de cartaz, mas que faz um evento especial com aquela peça, né? Tá tudo ali. Então, assim, é uma honra poder fazer o Belezas agora. Eu tava até com saudade. Tão bom cantar de calcinha diante das pessoas. Só que agora vai ser melhor ainda, porque eu tô loura com o figurino do Belezas, vai ficar ainda mais chique. Sim, não, aliás, eu fui no show do Belezas aqui no Cine Joia, no último que você fez. Uau! Foi tudo. Aquele show Foi uma loucura! Aquele show foi uma loucura. Aquilo foi uma loucura. Aqui eu pergunto, Cato, aqui tem um monte de gente de Brasília. Qual é a data do show, esse especial? Dia 10 de junho, no Open Air, em Brasília, vai ter a exibição do filme Homem com H, também acho que com algum evento, vai ter alguma coisa com o Esmir, né? Ele vai falar alguma coisa? O Esmir e o Jesuíta vão falar junto com o ator que faz Cazuza. Esmir e Jesuíta vão estar lá com o ator que faz o Cazuza, eu não sei o nome dele, infelizmente. Júlio? É Barbosa, Jesuíta Barbosa. Não, o Jesuíta Barbosa, Cazuza. O menino Júlio, que faz o Cazuza, e o diretor Esmir Filho, queridíssimo e talentosíssimo. Aliás, e depois vai ter o show, que vai ser o Belezas Selvagens. Cato, no começo a gente falou do sucesso que o Belezas fez, a maneira como o Caminho Selvagem também já foi recebido pela crítica. Nós conversamos com o Ney Matogrosso em abril aqui, e ele revelou uma coisa para nós que nós ficamos meio chocados, que ele falou assim, olha, se eu dependesse do streaming hoje em dia, eu estaria na miséria, Ney Matogrosso. Como que tá isso para você, Cato, a coisa do streaming, grana? Como você tem sido para vocês? Olha, eu vou ser bem sincera, assim, eu vivo dos meus espetáculos, assim, o que bota dinheiro na minha mesa é o show, é o público, é o ingresso que vende, assim. O streaming, ele é uma receita que serve, às vezes, a gente tem uma gestão que o que vem do streaming é investido em outras coisas, né? Eu acho que ser uma artista independente, a gente tem que ter um pouco mais de variedade em termos de receita. Eu não posso me dar o luxo de botar um disco no mundo e ficar em casa coçando, né, a perseguida. Sim. Porque não dá, entendeu? Tipo, por isso mesmo que eu demorei esse tempo para lançar o Caminhos Selvagens, que para mim, enquanto empresária, não vale a pena eu lançar um disco e não ter um show na estrada. O que paga as minhas contas de fato e o que faz com que eu tenha receita para investir no meu trabalho, porque outra coisa, Beleza são coisas acesas por dentro, Vênus Tour, Cato e Caminhos Selvagens são discos que eu paguei do meu bolso. Tudo que eu ganho é para fazer os meus trabalhos. Por enquanto, eu ainda vivo essa situação. Eu não sou uma pessoa que conseguiu ainda comprar sua casa. Todo o meu trabalho de artista, eu faço ele com toda a dedicação do mundo, mas eu sei que para que eu tenha absoluta liberdade e absoluto domínio sobre o que eu faço, eu tenho que ter uma organização em que a minha vida pessoal precisa ser absolutamente simples para que eu possa dedicar a minha verba a fazer trabalhos que eu tenha tesão em fazer. Sim. Então, assim, o streaming realmente, por enquanto, não é uma fonte de receita que seja significativa dentro da minha realidade. Ele é muito legal quando ele pinta. A fada do ECAD eu amo quando a fada brilha. Né? Tipo, claro. A fada do direito autoral é muito legal. Mas também tem o seguinte, né? Eu, durante um bom tempo, assim, fiquei muito voltada para o meu trabalho de intérprete. Agora que o trabalho do Caminhos Selvagens é de composição, eu sinto que isso muda muito, porque a gente, quando é compositora, ganha muito mais do que como intérprete. Então, acredito que por isso, talvez agora com Caminhos Selvagens, eu, como autora, possa ganhar
melhor do que eu venho ganhando como intérprete. Porque, de fato, o trabalho de tu pagar, eu não acho caro, eu não acho nem injusto. Acho que a gente tem que pagar o autor, assim. Mas, para Claro. mim, como artista independente, eu sei o quanto que foi penoso e era caro pagar todos os autores, porque eram muitos autores, né? Mas eu fiz isso com o maior respeito, porque, claro, quando tu tem um Jardim Macalé, um Caetano Veloso, um Périx Cavalcante, um Arthur Nogueira, um Antônio Cícero num álbum, entendeu? Tipo, tu tem que pagar o autor, cara. Tipo, cobra aí. Eu respeito. Se eu não posso pagar, aí eu tiro do disco, isso, né? Tem algumas músicas, inclusive, que a galera pede muito que não estão nem no streaming, porque a gente não tem a liberação dos direitos autorais da música. Inclusive, a música Coração Radiante, por favor, aí, chegue nos autores. Que a gente lançou a música Coração Radiante na novela Beleza Fatal, que era uma gravação belíssima da novela. E estou aguardando até agora a liberação para que eu possa colocar a música no streaming. Eu quero muito, público. Vocês estão pedindo, a galera está pedindo um monte, cadê a música no streaming? Eu também quero, gente, mas isso não depende de mim, porque a obra não é minha. Se fosse minha, já Que loucura isso. Mas tudo bem, porque às vezes não é uma questão de perseguição, é questão de organização, né? Porque eu acho que é isso também. O direito autoral, ele tem muitas coisas, e eu acho que a gente tem que respeitar também o tempo das coisas, né? Não depende de mim. Depende do autor. E o autor, goste ou não goste, respeite ou não respeite, tipo assim, é o dono da obra. E eu respeito isso. Queria que a música estivesse no ar? Queria, mas eu tô aqui ainda aguardando, ó. Fica o meu apelo aí, Brasil. Pô, acabou a novela já, que fez um baita sucesso também, né? Mas enfim, eu tô esperando, porque a gravação é linda e eu queria muito que ela estivesse no ar. Cato, muitos comentários aqui de pessoas que já te conhecem, outras que não te conhecem, te elogiando. Ai, que delícia. Temos um superchat aqui. Põe na tela aqui, por favor, do Psique André. Não, é o outro, isso. Esse é só pelo talento, além da beleza da Cato. Então, tá aí. Cato, então, para encerrar a agenda do show, como está no caminho, previsões, como que está a turnê de caminhos? A turnê de caminhos vem aí, gente. A gente já tem data, mas eu não posso divulgar ainda, porque tá chegando. Sim. É aquela velha história, amor, né? Assim, nós somos artistas independentes, a gente tá lançando um disco agora, o mercado tá conhecendo agora esse trabalho, tá entendendo a demanda. Aliás, eu quero muito agradecer todo mundo que tá comentando muito Caminhos Selvagens, a gente tá muito feliz com a recepção positiva do disco, e quero só dizer uma coisa, façam muitos memes. Eu fiquei louca no Twitter, porque as pessoas estão botando a música com cada coisa hilária. Esses dias fizeram um edit que eu fiquei louca. Eu adoro, porque é isso que é a parte boa, quando o público começa a criar a sua interpretação, e geralmente... Teve a trend do Yuri, né? Até que todo mundo queria saber o Yuri, mas o Yuri... Pois é, Yuri. Um beijo, Yuri, gostoso. Ele é lindo. Aí, tá vendo? Ele é lindo, ele é lindo. E dança muito bem, sabia? É um grande dançarino. Mas enfim, tá. Já só terminando o negócio da agenda. Então tem isso, ainda não tem uma agenda que eu possa apresentar, porque eu tô aqui, meu amor, esperando. Me liga, me contrata. Vai ter a dia 10 de junho agora no Brasília, o Beleza Selvagens por Dentro. Do Sangue Latino. Esse é o conceito, é um mix, um mashup de tudo. Vai ter o... E dia 12, não, dia 11, eu vou participar aqui em São Paulo do show da Jennifer Souza, que é uma grande artista maravilhosa. Eu vou cantar umas músicas com a Geninha. No Porta, né? No Porta, aqui em São Paulo. Dia 12, que esse é o babado, ó. Dia 12 tem duas coisas legais. Uma é o meu show no Bona, que vai ser um show de voz e violões, que é eu e o Jojo Inácio, nosso grande superstar. E vão ser 2 violões e a minha voz. E a gente tocando meio que um best-of da minha carreira. Então vai ter músicas do Caminhos, vai ter músicas do Belezas, vai ter música de todas as eras. E nisso vai ser um quê? Que horas é o show? É. 8h30. 8h30 vai ter esse show. Aí depois que a galera for no Bona, tiver alta do vinho,
Tem Casa Rocambole, que vai ter o show da Biju Cone, que é uma diva maravilhosa, nossa grande amiga, que ela é tecladista e guitarrista do Gossip, que se apresentou agora no C6. Olha só. Uma diva, sim, uma grande compositora, uma grande artista que eu tô amando, que a gente virou meio que uma duplinha, assim, de Flora e Donatella de A Favorita. Amando o beijinho doce das gatas, a loira e a morena. E aí vai ser o show da Biju, que é um show super chique de rock, maravilhoso. E eu vou participar, mas eu vou fazer uma participação zona, assim. Eu vou cantar várias músicas. Então não é ali cantar 2 músicas, eu vou estar presente no show dela bem profundamente. E também nessa noite vai ter discotecagem do Nova Butler e da Jorja Moura, que é a minha grande amiga, que também vão estar lá. Então é uma noite bem trans. Eu acho que é uma celebração ali na Casa Rocambole no dia 12, de Dia dos Namorados, mas assim, quero convidar toda a comunidade trans e todo mundo que também não é trans, mas que esteja a fim de celebrar a nossa vivência ali, a nossa grande poesia nessa noite com a Biju. Então, uma dose dupla, assim, tipo, tem o começo ali, mas voz e violão, elegante, chique, o date de Dia dos Namorados, né? Leva o date pro show do Bona e depois tomou um vinho, bora dançar no Casa Rocambole e fazer a parte 2. Ótimo. Cato, antes de encerrar, que eu esqueci de perguntar, essas personagens citadas por você ainda fala com elas ou não? Quem? O Yuri? Não, isso. Mantém Claro que eu falo com elas, eu sou libriana, eu sou uma ótima ex. Ótimo. Eu sou uma ótima ex, tipo, eu não sou uma pessoa que guarda rancor muito, às vezes eu faço tenho as minhas birras. Sim. Mas é normal também ter, mas assim, não é nem de ex, acho que são essas pessoas que eu sempre vou amar. Eu amo muito todas essas pessoas e amo muito essa história, assim, eu acho que isso é a minha história. E é bonito poder ter em uma canção, poder sentir tudo isso e amar tudo isso de novo, assim. Não tenho rancor, não guardo rancor, não, de ninguém. Isso é coisa também não. Isso não leva a lugar nenhum. Meu negócio é isso, quanto mais a gente... Eu quero liberdade, entendeu? Porque, assim, o meu negócio são os próximos, entendeu? Isso. Eu tô aqui para os próximos. A vida é isso. Cato, muito obrigado. Parabéns pelo disco Caminhos Selvagens, uma honra tê-la conosco mais uma vez e muita sorte na turnê, nos trabalhos com esse disco, tá bom? Obrigado, beijo. Amor. Tchau, tchau.